Acolho vocês com alegria para esse momento bonito, que é a admissão. A admissão é o momento em que a igreja diz para vocês que vocês estão no caminho. É o momento em que a igreja quase que escreve o nome de vocês para as ordens sacras, que acontecerão depois de todo um caminho, não é? Mas é o momento em que a igreja começa a dizer para vocês, vocês estão se aproximando das ordens sacras. Então acolho vocês com alegria, vocês podem se assentar, nós vamos fazer homilia. Saúdo com alegria e com afeto o Padre, que é o digníssimo reitor do nosso seminário. Na pessoa dele saúdo os demais padres da formação, saúdo o nosso diácono, saúdo a cada um, a cada uma, saúdo de forma muito especial e afetuosa vocês que estão sendo admitidos às ordens sacras, saúdo os seus familiares. Hoje é uma solenidade bonita, solenidade de São José. É interessante que geralmente as solenidades são do Senhor, dos apóstolos, da Virgem Maria e também de São José. Por quê? Porque São José teve um papel fundamental na história da salvação. Se nós olharmos bem o Evangelho hoje, nós vamos perceber o grande papel que este homem teve na história da salvação. Ele teve o papel de ser o pai na Sagrada Família. José é o homem que se abdicou de um projeto pessoal, de todo um projeto pessoal de vida, de caminhada, de história, para assumir o projeto de Deus. Por isso é interessante que o Papa Francisco apresenta muito como modelo para nós no acolher e na vivência do projeto de Deus. Aí está um grande desafio da vida humana, a gente viver do projeto de Deus, viver da vontade de Deus, a gente percebendo na vida do dia a dia, nos acontecimentos, através da palavra de Deus que todo dia nos é dada, através da Eucaristia, através da oração, a gente ir percebendo o projeto de Deus para nós, ir acolhendo o projeto de Deus e deixando que Deus, através de nós, através do nosso colocar-se a caminho, que o projeto de Deus em momento algum nos coloca numa posição de passividade, ao contrário, o projeto de Deus sempre nos coloca numa posição de sermos homens ativos, homens e mulheres ativos, gente que se coloca a caminho, que escuta, acolhe o projeto de Deus, mas se acolhe a caminho para realizá-lo. É o que nós percebemos hoje em José, nesse grande santo São José. O Evangelho apresenta São José, apresenta o homem que no primeiro momento se vê perturbado porque Deus já vinha realizando a sua obra e realiza a sua obra em Maria antes de avisar a José. José estava prometido, Maria estava prometida em casamento a José, quer dizer, a primeira fase do casamento naquele tempo já tinha se realizado, e Maria ainda habitava na sua casa, José na sua. A segunda fase era o momento em que aquela que era prometida ia habitar na casa do marido ali, não é? Mas já havia um vínculo que somente o divórcio poderia naquele tempo desfazer, e Maria aparece grávida por obra do Espírito Santo, mas José não sabe de nada, não é? E diz o texto do Evangelho, José era o homem justo. É bonito, né? Para mim um dos maiores elogios que a Escritura faz de José. José é o homem justo. Quem é o homem justo? O homem justo é o homem que busca viver da palavra de Deus. O homem justo é o homem que busca viver da lei do Senhor. O homem justo é o homem que tem uma única preocupação na vida: realizar a vontade de Deus, realizar o projeto de Deus. José é o homem justo. José é o homem que vive de Deus. José é o homem que vive da palavra de Deus. José é o homem que não é, o Evangelho não o apresenta assim, não é um homem como os fariseus, não é aquele homem minucioso que busca viver e viver a lei meramente para parecer, meramente para dizer que eu a vivo. Não.
José é o homem justo, é o homem que vive da palavra de Deus, mas José é o homem que vive de Deus, vive escutando, vive atento, por isso escuta, por isso Deus fala a ele, né? Porque José é o homem que vive de Deus, José é o homem que vive aberto ao novo de Deus, José é o homem que vive verdadeiramente de Deus. José relembra para nós os antigos patriarcas, relembra os antigos patriarcas que acolheram também a palavra de Deus, e acolhendo a palavra de Deus e acolhendo o projeto de Deus, se colocaram a caminho. Relembra os grandes profetas. José relembra de certa forma todo o Antigo Testamento escutante, todo o Antigo Testamento que vive de Deus, que vive da palavra de Deus, mas que vive mais, vive de Deus. José relembra, sintetiza de certa forma todo o Antigo Testamento escutante, todo o Antigo Testamento que vive de Deus. E por isso, agora, José quer repudiar Maria, mas em segredo. O Papa Emérito fala dele com uma beleza de José, o homem que concilia justiça e amor. Porque José é o homem que, ao mesmo tempo que precisa cumprir a palavra de Deus, precisa cumprir aquilo que a lei lhe diz. Mas José não quer expor Maria, José não quer que Maria seja apedrejada, José não quer expor Maria. E então quer repudiá-la, mas em segredo. É bonito aqui. José é o homem que concilia justiça e amor. Isso é bonito, amados e amadas de Deus, exemplo para nós. A justiça pela justiça mata, porque é a justiça pela lei. Não é por isso a gente olha nas cadeias aí, tá cheio de gente apodrecendo lá dentro das cadeias, porque é a justiça pela justiça. A lei manda fazer isso, se faz, a lei manda jogar lá, eu jogo. É a justiça pela justiça, mesmo na nossa vida pessoal. Às vezes a gente quer resolver as coisas, a justiça pela justiça. José não. Se José fosse seguir a lei mandava apedrejar Maria. Ele podia ter exposto Maria, entregue Maria para ser apedrejada, mas não. José é o homem que concilia justiça e amor, porque o amor, ele percebe sempre um horizonte maior, ele percebe sempre uma dimensão maior, porque o amor, ele dilata o coração, ele dilata a existência, ele faz perceber sempre uma visão maior das coisas. E é um homem assim. E por isso decide repudiar Maria, mas em segredo, porque ele quer salvar Maria. Mas o anjo do Senhor entra em cena. Aquilo que está acontecendo em Maria é grande demais. Só Deus pode dizer à terra, aos homens, só Deus pode dizer a José aquilo que está acontecendo em Maria. Se a própria Maria dissesse, talvez, José não acolhesse. É grande demais o que está acontecendo em Maria. Em Maria, o próprio verbo de Deus está tomando forma. O próprio verbo de Deus se encarnou. E por isso o próprio Deus diz a José o que está acontecendo. Maria está concebendo por obra do Espírito Santo. E José é chamado então a agora assumir um papel novo. Talvez José tivesse todo um projeto de vida com Maria. Tivesse todo um projeto de vida marital com Maria, tivesse todo um projeto de construir uma família carnal, uma família mesmo ali com Maria. Mas Deus pede um outro projeto para José. José deve renunciar todo um projeto de vida que ele tinha escolhido, que ele tinha assumido num primeiro momento ali já, quando Maria já está comprometida com ele, quando ele já está comprometido com Maria, e ele deve assumir agora o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? É ser o pai adotivo de uma criança que não é dele, que é de Deus, mas que ele deve assumir. Às vezes, amados e amadas de Deus, para nós que estamos celebrando aqui hoje, é muito bonito, é muito romântico, mas imagine isso na vida daquele homem. Imagine o drama de José. Imagine, voltemos a 2000 anos atrás, um pouquinho mais, imagine o drama desse homem. Mas é o homem que acolhe o novo de Deus. E acolher o novo de Deus implica abdicar-se de todo um caminho que ele tinha pensado, de todo um projeto que talvez ele tivesse construído de vida com Maria. Agora o papel dele é ser o protetor da Sagrada Família, é ser sim o pai, mas é ser um pai diferente.
A relação dele com Maria é uma relação nova que é colocada diante dele. E José assume o projeto de Deus, se abdica do seu projeto e assume o projeto de Deus. Assume o projeto de ser o pai do menino Jesus, porque é ele que vai dar o nome ao menino Jesus, é ele que vai dar a descendência davídica ao menino Jesus, é ele que vai dar, porque vai dar o nome da família, é ele que vai verdadeiramente fazer com que o menino Jesus cresça, é ele que vai educá-lo, é ele que vai dar a profissão, depois para o menino Jesus ele vai ser chamado de filho do carpinteiro, é ele que vai dar tudo ao menino Jesus. E é bonito, por exemplo, quando a gente encontra aos 12 anos, quando a Sagrada Família perde o menino no templo, ali mostra bem o amor que José tinha por Jesus. Teu pai e eu aflitos te procurávamos. Imagine a aflição do pai e da mãe, porque perderam o filho. Imaginem agora o caminho todo que José tem pela frente, né? De ser o pai na Sagrada Família. É aquele que Maria vão recensear-se depois em Belém, chega lá, não tem lugar para eles na hospedaria, e o menino nasce no lugar onde comiam os animais. Depois tem que fugir para o Egito. Imagine o que é para uma terra estranha, para proteger o menino. Depois voltam para Nazaré. Ali o menino Jesus vai crescendo. Aos 12 anos, encontramos ainda São José, depois não o encontramos mais. Né? São José, quando Jesus começou o seu ministério, já devia ter partido. Os evangelhos apócrifos falam de uma fórmula bonita, eles são fantasiosos, sim, mas dizem também alguma coisa. Falam do amor que Jesus tinha por São José, falam da morte de São José e como foi difícil para Jesus a perda do pai, né? A morte de São José. Amados e amadas, é a grandeza deste homem na história da salvação. É um homem que teve um papel único. Ele protegeu Jesus, ele foi o pai de Jesus, ele educou Jesus, ele amou Jesus, ele sustentou Jesus, ele deu a profissão para Jesus. Né? Claro que a profissão de Jesus era outra, mas ele foi educado na carpintaria também de Nazaré. Ele deu tudo para o menino Jesus. O grande São José, exemplo para nós no cumprir a vontade de Deus, exemplo para nós no assumir a vontade de Deus. O caminho da vida sacerdotal é também um caminho de assumir o projeto de Deus. Quem se coloca a caminho para o presbiterado, quem coloca a caminho na vida sacerdotal, se coloca a caminho, se abdica de um projeto pessoal de vida para assumir um outro projeto, um projeto de Deus. Projeto que deve ser vivido na fé, onde a vida sacerdotal não é simplesmente realização pessoal, onde a vida sacerdotal não é simplesmente realização humana, onde é muito mais, é também realização pessoal e realização humana, porque quando a gente se coloca a caminho respondendo a um projeto de Deus, a nossa vida se realiza, mas é a realização do projeto de um outro, onde a gente tem que estar sempre aberto ao novo de Deus que vai se dando na nossa vida, que vai se manifestando, e a gente tem que ir dizendo, eis-me aqui, se colocar sempre a caminho. Hoje, meus queridos seminaristas, vocês que estão sendo investidos, hoje a igreja diz para vocês, a igreja de uma certa forma começa a reconhecer a vocação de vocês, mas já começou não um caminho de carreira, não um caminho de glória, começou para vocês um caminho de serviço. Começou para vocês um caminho também, como São José, de resposta a um projeto de Deus. Começou para vocês um caminho, já começou para vocês um caminho de escuta, um caminho todos os dias de se encontrando com o Senhor, de se encontrando com o amor do Senhor. Começou para vocês um caminho de busca incessante, de encontro com o Senhor através da palavra, através da Eucaristia, através do irmão. Começou para vocês um caminho de busca intensa e de amizade intensa com o Senhor. Só quem vive uma amizade intensa com o Senhor
é capaz de ir se colocando a caminho na realização do seu projeto a cada momento. Só quem se coloca na escuta e na vivência de uma intimidade profunda com o Senhor vai se abrindo constantemente à realização do projeto de Deus. Que esse seja o caminho de vocês, que esse seja o caminho de todos nós, e que São José nos ajude nesse ano de São José, que ele nos ajude a sermos homens e mulheres que verdadeiramente se colocam a caminho na busca e na realização da vontade e do projeto de Deus. Amém.